E aqui a gente tem o encéfalo, né? A gente tem os músculos ópticos e tudo mais. E aqui é uma imagem cedida pelo meu colega super anatomista, o doutor André Casas, que uma forma de você fazer também diferenciação de estruturas é você colorindo elas. Então, aqui é um mangona, por exemplo, um embriãozinho. E essa imagem é muito, muito didática também. Ah, aqui não vai aparecer, mas deixa eu tirar aqui. Aqui, na verdade, vou ter que fazer assim, gente, me perdoe. É um esqueleto. Essa é uma outra forma de você montar também. Você utiliza um besourinho, né? Que aí, obviamente, você não vai fixar no formol, você deixa no álcool e tudo mais, e o bichinho vai comendo as estruturas. Então, no caso do tubarão, né, das raias, só vai sobrar cartilagem e forma esse esqueleto maravilhoso que dura centenas, dura muito tempo, né? Então, é uma ferramenta muito boa. E para quem quiser ver, é essa página aqui, ó, no Instagram, chama Craniata Ósteo. Claro que eu ilustrei o tubarão, mas eles fazem diversos animais, né? Aqui eu coloquei alguns peixes também. E a histologia, né, microscopia de luz, entrando um pouquinho mais, a gente vai entrando no mundo microscópico. Então, a histologia existe há muito tempo, né? Ela é o estudo da formação, estrutura e função de tecidos biológicos, né? E te permite uma gama de possibilidades, assim. Então, é bem interessante, porque já no século XIX se descobriu a comparação microscópica de um tecido doente de um tecido saudável. É igual quando você está vendo uma série médica ou um filme, e aí no meio da cirurgia o médico para e fala assim: chame a patologia, mande esse tecido para ver se isso aqui está precisando tem alguma coisa, né, alguma coisa errada, alguma coisa assim. Então, permite o diagnóstico de doenças também, além disso tudo que a gente está falando, né, para elasmobrancos. Então, tudo vai começar com a dissecação, né, com a escolha do tecido que você quer avaliar. Aí vai ter uma série de processos, né, fixação, tudo mais. E você vai cortar no micrótomo que vai te gerar, depois da coloração, essa laminazinha aqui. E aí você vai olhar no microscópio e a magnificação, que pode chegar ao microscópio de luz, é até 1000 vezes com óleo de imersão. Então, aqui é um exemplo de um corte histológico, né? E aí vai variar. Aqui, por exemplo, é do Rhizopronodon porosus. Então, para esse tecido, é muito difícil fazer dentículo dérmico na histologia, porque o tecido é muito duro, é muito calcificado. Então, aqui eu fiz uma descalcificação, e aí ficou mais ou menos assim. Por isso que esse epitélio não está muito bem formadinho. Mas aqui a gente tem os dentículos, aqui em vista lateral, né? E aqui nessa foto a gente tem essa parte roxa aqui, que é onde tem a formação de cartilagem, condrócito e condroblasto também. E aqui, última curiosidade do Instagram, é uma página maravilhosa dessa menina que ela faz diversos tecidos e diversas colorações, como vocês podem ver aqui. E é isso, na verdade, a microscopia, para mim, é uma obra de arte. Eu acho que é um jeito que aproxima também a ciência da comunidade também, né? A Bia, por exemplo, ela já mandou uma foto dela para a FAPESP. Então, é um jeito, dá para a revista FAPESP de alguma MEV, né, Bia? Depois você me fala. E é um jeito de você popularizar isso, né? Porque é uma coisa tão bonita, isso aqui poderia estar no museu ali, entendeu? Exposto, é maravilhoso. Essa aqui também, a diafanização, né? Aqui, eu peguei desse artigo aqui. Então, a gente tem um embriãozinho, né, de raia. E aqui, com a diafanização, na verdade, você deixa transparente, né, o espécime, e você faz duas colorações, de alizarina e Alcian Blue, que vão caracterizar, na verdade, o tecido calcificado, que aqui está vermelho, mas é roxinho, né? Porque a gente sabe que os elasmos têm calcificação prismática, né? Por isso que ficou nessa coloração. Em azul, a cartilagem. E aqui é uma combinação de duas técnicas, né? A histologia, no caso, eles focaram aqui nesses espinhos, e a diafanização. Então, é muito lindo. E aqui a microscopia de varredura, que agora a gente vai ter uma visão mais ampla, né? Esse aqui é o aparelho, é lá da USP, quem é da USP conhece, e parece que é quando você entra naquela sala de computador dos anos 80, assim, é um negócio, é tipo muito grande o aparelho, claro, quanto mais moderno, menor, mas de qualquer maneira é bem grande. Então, uma desvantagem, né? Não diria desvantagem, mas uma característica é que esse é um processo caro.
diferente da histologia que você aluno, pesquisador, você consegue fazer sozinho, tendo a estrutura, no microscópio eletrônico você precisa de um técnico, então isso já dificulta muito. E fora que um dos processos dessa microscopia é o metalizador, ele simplesmente metaliza com ouro. Não é que bota 1 quilo de ouro, né? Mas ele passa na superfície do tecido. Então, passa por uma desidratação completa no ponto crítico, né? Suga toda a água desse material e aí passa o ouro. Então, células vivas não são visualizadas por conta desse vácuo, né? Mas, ao mesmo tempo, tem uma magnificação de 12 vezes até 1 milhão. Mas, na verdade, a média é 200 mil vezes de aumento. Então, te permite ver uma estrutura em 3D. Vou mostrar um exemplo aqui também. Obviamente, né, essa foto aqui é colorida artificialmente. Para vocês verem, eu tenho um gosto meio peculiar. Eu sou meio brega mesmo, eu admito. Então, eu pinto mesmo super colorido. Porque é para diferenciar as estruturas para ficar um pouco mais didático, né? Porque se a gente vê um negócio cinza, fica super esquisito e não dá. E eu falando, óbvio que eu vou saber, mas para todo mundo saber, eu prefiro colorir. Então, eu mostrei essa daqui. Essa aqui é dentro da boca da cavidade oral do cabeça chata. E esse é um artigo que a gente publicou esse ano, mas lá, se vocês verem, tá todo cinza, tá bem, bem sem graça. E aqui, esse botãozinho aqui são as papilas orais, e esses aqui, em douradinho amarelo, são os dentículos orais. Aí aqui, é um estudo muito legal de uma mulher que eu admiro demais, que é a Dillon. Ela coleta dentículos depositados em bancos de corais, lá na Austrália, e também aqui, obviamente, colorido artificialmente, e ela faz essa diferenciação de espécies. Então, através do dentículo de outras estruturas, você consegue fazer até, dependendo, obviamente, a nível de família, ou até de espécie também. Aqui é um exemplo, ó, essa foto aqui é do Parmaturus angela, que é uma espécie que a Carlinha descreveu junto com o Carvalho, Schwingel e com o meu querido orientador, o Otto Gadigo. Aqui também eu colori, essa aqui é a parte da boquinha dele, ó. Aqui em azul são os dentículos dérmicos e aqui são os dentinhos dele. Então, é muito legal. Você consegue fazer, por exemplo, numa comparação de morfismo sexual, se existe no dente ou até mesmo nos dentículos dérmicos de todas as regiões do corpo. Aqui é uma foto que esse ano eu submeti para o CNPq, né? Lembra que eu falei que é muito... Essas microscopias são pura arte para mim, assim. Então, e é legal que a gente tem uma instituição que fomenta isso, né? Que dá acesso aos alunos, aos pesquisadores, tentarem a chance. Eu tentei vários anos, e foram minhas amigas do laboratório, a Tisha, a Lu, a Mari, a Pri, e o André que me ajudaram a colorir, porque vocês viram como eu curto as cores, né? Senão eu já teria botado um rosa aqui. Então foram elas que me ajudaram a escolher a melhor combinação possível. E essa foto é o embrião de Prionace glauca, e eu ganhei 3º lugar no prêmio de fotografia do CNPq. Então foi muito legal. E é tipo um gás, né, que te dá, porque é tão... A gente foca tanto no negócio, né, que às vezes a gente acha que tá viajando na maionese e faz. Mas depois que você, né, consegue alguma coisa, você fala, tá legal, tamo indo bem, né? Tá dando certo. Aí aqui é a última microscopia eletrônica que eu vou mostrar de transmissão. Ela, então, se a de MEV já pega muito mais, isso daqui é nível átomo, né? O negócio é absurdo. Também é gigante, é um aparato enorme. Mais uma vez, você não faz sozinho. Você tem que ter um treinamento, né? Ninguém, na verdade, o técnico. Então, é bem complicado, desde da coleta do material, tem toda uma preparação, e é muito utilizado, na verdade, para estudos de nanotecnologia, porque a magnificação é tipo 1.500.000 vezes, assim. E te dá imagens 2D, mas, obviamente, com software você consegue fazer uma reconstrução 3D do negócio. Aqui é um exemplo também do meu mestrado, que eu fiz nervo, né, que eu falei para vocês. Então, para essa microscopia, você tem que pegar um negócio fresco. Então, eu ia na praia, com os meus colegas, já fui com a Lê Rodrigues, acho que ele está aí, e ele viu como eu chorava, e quando eu conseguia coletar um nervinho, era muita felicidade. E aqui, por exemplo, do lado esquerdo, nessa foto colorida, é uma histologia, né, com uma coloração de azul de toloidina, que é própria para esse tipo de tecido nervoso. E aqui, por exemplo, pega uma bolinha dessa do A, aí a gente vai chegar nessa bolinha do B, da D e da F. Isso aqui é um nervo. Então, a gente vê nível mitocôndria o negócio. Aqui é a bainha de mielina que reveste o nervo, axônio. Putz,
célula de Schwann, você consegue ver um monte de coisa. Enquanto que na histologia, a amplitude te possibilita só ver as camadas que revestem, né, esse nervo. Perineuro, endoneuro e epineuro. Então, é bem interessante que você consegue fazer dependendo do que você quer ver, né? Aí aqui, essa é uma ferramenta nova para mim agora no doutorado, né? Eu utilizo o micro, mas tem o grandão, né? E é o mesmo princípio da tomografia do raio-x, é a mesma coisa. Só que um diferencial desse aqui é que ele não danifica o aparelho, né? Lembra que eu falei que na MEV você coloca ouro? Ali já estraga, você não consegue mais fazer mais nada. Esse não, esse você só bota no álcool 70, aí você coloca nessa parte aqui, ó, coleta um tecido pequenininho, e isso te possibilita uma reconstrução, tipo assim, 2.000 reconstruções de uma mesma amostra para você, nossa, ver, eu vou mostrar para vocês, ver e girar o negócio e ver todos os aspectos, todos os pontos de vista desse material. E uma grande vantagem no MicroCT, eu tenho visto, né, agora que eu estou trabalhando com isso, um aumento de trabalhos, assim, porque como ele não danifica, você pode utilizar até o lote, os espécimes raros, porque realmente você pode devolver para a coleção. Então, é muito legal, assim. Estou gostando bastante de trabalhar com isso. E você precisa abrir essas fotos num software, né? Então, tem que manjar dos Paranauê também, mas nada que muitas horas ali você não consiga. Então, aqui é um exemplo do Carcarrilhos Obscuros, né, que eu fiz. Então, essa primeira imagem é dentro do software. Você tem esse cubo, e aí você vai mexendo ele tridimensionalmente, e você consegue acertar a densidade, você tira uma coisa, você acrescenta outra, você colore e tudo mais. E aqui é uma foto de uma vista lateral dos dentículos, né? Você consegue ver tipo, o pedúnculo do dentículo, coisa que na média é um pouco mais difícil dependendo do tratamento do seu tecido. Então tem várias vantagens, assim. E essa é uma foto maravilhosa de uma reconstrução 3D também dos Filiorhinus canícula, micro-CT. Então eles fizeram essa cabeça aqui com todos os dentículos. Só que, ó, isso é maravilhoso. E aqui são os dentinhos também, ó. Esse é um projeto, na verdade, desse Garrett Frazier, e é super interessante, depois vocês dão uma olhadinha. E, estou finalizando, gente, aqui são outros estudos que eu queria trazer para vocês, na verdade são 2 só. Esse aqui é um estudo de fósseis, né, de um tubarão já extinto. Então, ele conseguiu, através da MEV, você consegue fazer a diferenciação, a visualização, na verdade, de dentículos dérmicos, porque é uma estrutura dura, né, que se conserva ao longo de milhares de anos. Então, é uma ferramenta que te possibilita. Histologia já não rola, tem que ter um material mais fresco, né, o máximo possível, na verdade, porque é bem sofrido fazer histologia. Assim. A MEV já é mais tranquila. Então, você consegue diferenciar a espécie, você consegue fazer tipo, diversas coisas com a MEV. E aqui ele fez, óbvio, um desenho, né, uma reconstrução aqui, e aí é nível comparativo. Mas você consegue visualizar muito bem as estruturas. E aqui, por último, é um trabalho com CT, né? Esse eu acredito que não seja o micro. E aqui é muito didático. Além do esqueleto, você consegue pintar, como eu tinha falado. Então, olha que legal. Eles pintaram os órgãos, o cérebro, né? A válvula, ventrículo, o nervo óptico. Então, é uma ferramenta, assim, maravilhosa para estudo de anatomia, morfologia e tudo mais. E, em suma, né? Secação, a boa e velha dissecação, né? Você tem que começar com isso, não tem como você fazer uma análise de microscopia sem você dissecar o espécime, né? E tudo vai depender do que você quer fazer. E essas ferramentas que eu mostrei, as eletrônicas, CT scan, elas são high-techs, porém são caras, né? Se você não tiver apoio da sua universidade ou estrutura para isso, você provavelmente vai ter que pagar. Então, o segredo é procurem parceiros, instituições, pesquisadores, tem sempre alguém que mexe com isso e tem sempre alguém que vai querer te ajudar e participar. Isso é o máximo da ciência, é colaborativa e todo mundo sabe disso e vive isso, né? E é isso, né? Uma ferramenta complementa a outra, tudo vai depender do que você quer ver e explorar. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Queria agradecer ao evento pela oportunidade de falar um pouco aqui com vocês. Ao Erasmus BR também, né, que é a página que eu participo, junto com mais uma galera, que é divulgação científica, ao Unesp, minha universidade querida, e ao CNPq, que financia a minha pesquisa, e aqui meu e-mail para quem quiser entrar em contato comigo. Muito obrigada.
Obrigada, Aline. Uma obra de arte essa apresentação. Todo mundo elogiando bastante aqui as fotos. Obrigada. Muito bom, muito bonito mesmo. Então, vamos passar para a próxima apresentação. Né? E depois da apresentação, a gente vai ter um tempinho para a gente conversar e perguntar. Então, agora vai ser a vez da doutoranda Renata Daldin Leite. Renata, é com você. Olá, pessoal, boa noite. Agradecer primeiro pela oportunidade de estar aqui mostrando um pouquinho do que a gente trabalha e também pela oportunidade de participar de uma mesa tão legal e tão bacana quanto essa. Eu vou ver aqui para compartilhar a tela. Tá aparecendo a tela? Tá ótimo, tá sim. Tá, então eu vou falar um pouquinho sobre técnicas de morfometria, não só da morfometria geométrica, quanto vou falar também um pouco da linear, até porque tem bastante, eu sofri bastante já utilizando morfometria geométrica por parte de um certo, não preconceito, mas uma resistência em relação às pessoas que trabalham com morfometria linear, porque elas têm a tendência a pensar que uma substitui a outra. E, na verdade, não. Não, elas se complementam e eu gosto muito de trabalhar com as duas. Cada uma tem as suas vantagens e as suas desvantagens e vai da sua pergunta, né? Do que você quer responder. Então, eu sou a Renata, eu sou bióloga, me formei na Unespar, de União da Vitória, fiz o meu mestrado na zoologia e atualmente eu faço meu doutorado também na zoologia da UFPR. Eu trabalho com morfometria geométrica desde a graduação, trabalhei com crustáceos de água doce, os eglídeos, na graduação, de morfismo sexual. No mestrado, eu trabalhei com variações ontogenéticas, alometria ontogenética e variação entre populações, né, de crustáceos também. E agora, no doutorado, resolvi dificultar um pouquinho mais a situação, trazendo isso para elasmobranquios, que existem poucos trabalhos com morfometria geométrica. Atualmente, eu sou membro do Laboratório de Fisiologia Comparativa da Osmorregulação. Deixa eu só ligar aqui o relógio para não passar do tempo. Faço parte do projeto Tintureira, faço parte do grupo de estudos Elasmobrancos do Paraná, sou voluntária no projeto Rebimar, da Associação Mar Brasil. Então, vamos lá. A morfometria, ela nada mais é do que o estudo da variação da forma e a sua covariação com outras variáveis. Então, a gente normalmente vai estudar a forma, o tamanho e a relação disso com outras coisas, como sexo, variação entre populações, variação entre idades, entre espécies também. O que eu vou falar hoje é a respeito da morfometria linear e da morfometria geométrica, só para dar uma pincelada em cada uma, para a gente ter uma noção no que a gente pode aplicar elas e como. Então, a morfometria linear, ela é estudada há muito tempo, ela já foi feita, ela tem uma carga histórica bem grande, tanto na parte do naturalismo, e ela é utilizada para uma imensidão de espécies. Ela é uma técnica extremamente barata, você precisa medir as estruturas ou pesar no máximo, né? Então, você consegue utilizar ela de uma forma bem simples e barata, né? A gente pode fazer comparações e utilizar ela para responder perguntas a respeito de maturidade sexual. A gente pode determinar, por exemplo, em crustáceos, é bem comum utilizar a morfometria linear para você determinar o crescimento da espécie, ver as taxas de crescimento das espécies, não só para crustáceos, enfim, outros grupos. Determinar a maturidade sexual das espécies. A gente pode trabalhar também com o crescimento e a alometria, ver como que é o crescimento de uma estrutura em relação à outra, e a gente consegue determinar se a alometria é positiva, negativa, isométrica. A gente consegue fazer dimorfismo sexual dentro de uma mesma espécie. A gente consegue comparar esse dimorfismo sexual com outras espécies também. E, além disso, a gente pode ter comparações interespecíficas e intraespecíficas. As intraespecíficas a gente também pode comparar populações,
em relação à sua distribuição geográfica. E dentro de espécies, a gente também pode fazer várias comparações. A gente utiliza, então, a medição de estruturas corporais, aqui trazendo, então, só um exemplo de hipotalamotrigon motoro, as medidas que a gente utilizou nesse trabalho com o professor Getúlio. Foi feito várias medidas, a gente abordou a questão do dimorfismo sexual nas raias e também o crescimento. Foi um trabalho bem legal, a gente viu uns resultados bem bacanas. E trazendo, então, uma das desvantagens da morfometria linear é que eu tendo só as medidas, eu não vou conseguir reconstruir a forma do indivíduo. Eu não vou conseguir representar isso de uma maneira gráfica, eu não vou conseguir olhar no gráfico aonde que está esse dimorfismo sexual. A gente consegue descrever, não desmerecendo. Ela é muito importante, eu gosto de trabalhar muito com ela em união com a morfometria geométrica, só que a morfometria geométrica, ela traz a parte gráfica. E, além disso, outro ponto é que nem sempre todas as medidas lineares, ou o peso, enfim, de alguma coisa, eles vão ser homólogos a todos os animais, eles vão ser a mesma estrutura em todos os indivíduos. Então, às vezes eu não posso fazer uma comparação, porque são estruturas diferentes. E nisso, então, a gente tem, no início dos anos 90, a primeira aparição da Morfogel de uma forma mais acessível, tá? A Morfogel, ela pode ser definida, então, aqui a definição do SLICE de 2005, como um conjunto de métodos de aquisição, processamento e análise de variáveis de forma que preserva toda a informação geométrica contida nos dados originais. A Morfogel, ela não é uma técnica, é um conjunto de técnicas. São diferentes processos que a gente vai ter que ter para conseguir chegar na parte final, que é a forma do indivíduo, a representação gráfica da forma do indivíduo, e conseguir testar isso de uma maneira estatística. Apesar de uma técnica que em alguns grupos é muito difundida, ela é uma técnica nova, ela é recente, ela teve a sua explosão em 1993, se eu não me engano, que foi quando foi publicada a Revolução da Morfometria Geométrica, né? Que começou a ter os programas de uma maneira mais acessível, que os programas foram elaborados. Então, tem, por exemplo, para crustáceos, existem bastante trabalho de morfometria geométrica, a gente tem para mamífero em relação a crânio, mas para elasmo, quando a gente vai ver, acho que são, eu não sei se chegam a 20 artigos. Então, é pouca coisa. Ela está começando a ser mais difundida agora para elasmos. E a gente vai falar um pouquinho também das dificuldades da gente aplicar isso para elasmobranquios. Ela é uma técnica barata, porque o que a gente utiliza é a foto do indivíduo. Então, você precisa ter uma escala e a foto. A foto tem que ser em boa qualidade, mas não, nossa senhora, aquela qualidade excepcional que você precisa ter uma câmera profissional. Um celular com uma câmera boa já é o suficiente. Durante a minha graduação e meu mestrado, eu trabalhei com aquelas máquinas digitais, aquelas da Nikon, aquelas Coolpix, que é quase uma TechPix, né? E foi o suficiente. Só em um caso que eu precisei, quando o indivíduo é muito pequeno, que eu precisei trabalhar com aquele Dino-Lite, que é eu não lembro o nome dele, enfim. Que ele pega com um zoom melhor, enfim, para tirar foto dos indivíduos filhotes que tinham 4 milímetros. Mas, assim, você consegue, se você tiver uma câmera boa, com macro bom, pronto, perfeito, você consegue utilizar. Então, ela é uma técnica extremamente barata. E um dos pais da morfometria geométrica, esse cara, ele é o Rolf, ele publicou junto com o Marcos, em 1993, um dos primeiros trabalhos, que é a base da morfometria geométrica. E ele foi o cara responsável, ele é um bioestatístico, responsável por fazer os programas principais para Morfogel. A gente consegue fazer as análises no R, mas existem programas específicos para aquisição dos dados, para transformação das fotos, para parte estatística. Então, todos os programas, eles são de graça, e esse cara, ele é o responsável por isso. Então, a gente tem, a partir da elaboração desses programas e dos artigos, a explosão da Morfogel, popularização a partir dos anos 90. Nossa, esqueci completamente o que eu ia falar. Enfim, daqui a pouco... enfim. Como ela é uma técnica recentemente nova, é bom porque você tem vários fóruns e vários grupos de discussão.
Então, você pode mandar um e-mail para o Rolf, ou para o Klingenberg, ou para o Marcos, eles vão te responder. No e-mail pessoal, eu participo de um grupo em que, volta e meia, eles estão lá, mandando e-mail, conversando com você. E assim, você pode mandar e-mail para ele do tipo, olha, eu não estou conseguindo fazer X análise. Ele vai te mandar um passo a passo de qual botão você clica no programa e vai te ajudar. Então, existe uma rede de apoio muito grande, principalmente para as análises no R, que estão começando agora, saindo dos programas de Morfogel e estão migrando para o R com os pacotes. Então, você tem uma rede de apoio muito grande. Só que o problema existem perguntas que você ainda não consegue responder, porque a metodologia ela está em processo constante de evolução. Os programas eles estão sendo aprimorados o tempo inteiro. Então, entrando nada mais no que a definição, enfim, da Morfogel, ela envolve a biologia, a estatística e a geometria. E na morfometria geométrica, a gente trabalha com o formato. O formato dos indivíduos, que é a forma e o tamanho deles. Quando a gente trabalha com morfometria linear, normalmente a gente está trabalhando com o tamanho. A gente não vai conseguir trabalhar com nada a respeito da forma especificamente. A gente pode até trabalhar, mas a gente não vai conseguir reproduzir isso. Então, a morfometria, ela dá essa geométrica, ela dá essa abertura para que a gente possa, por exemplo, identificar o que é um efeito do tamanho e o que ele está influenciando sobre a forma. Se eu quiser trabalhar só com a forma, eu posso. Se eu quiser trabalhar só com o tamanho, eu posso. Se eu quiser trabalhar com os dois juntos, eu também posso, que aí acaba sendo o formato. Mas isso tudo depende da sua pergunta biológica. Qual é a sua pergunta? Eu, ultimamente, como eu estou optando por trabalhar com os dois juntos, a forma e o tamanho, só que eu consigo saber a influência de um sobre o outro, então a gente consegue ter uns resultados bem legais. Mas não vou ficar entrando em detalhes aqui, porque senão acaba ficando confuso. O diferencial da morfometria é que a gente trabalha com marcos anatômicos, ou os landmarks. Deixa eu pegar o pointer aqui. O que acontece? Eu tiro uma foto do animal. Aqui a gente tem uma Pseudobatus herkeli, como exemplo, e eu preciso ter uma escala. Aqui a minha escala é 10 por 10, tá? E eu vou trabalhar em cima dessa foto. Em campo, tudo que você precisa fazer é uma foto com escala. E aí a gente vai colocar marcos anatômicos, que são essas bolinhas aqui. Tem um programa que eu vou colocar a foto lá e com o meu mouse eu vou clicando aonde eu quero colocar o marco anatômico. Eu já falo melhor um pouquinho sobre como a importância desses marcos anatômicos. O que eu quero explicar aqui é que a gente trabalha com um plano cartesiano. Quando eu colocar um marco anatômico 1 e o marco anatômico 2, quando eu for jogar para o programa, estatisticamente, eu vou estar trabalhando com as coordenadas dele, porque eles estão num plano cartesiano, um eixo X e um eixo Y. Então, eu vou trabalhar com a coordenada 7 e a coordenada 4 do marco anatômico 1. E assim, cada marco anatômico que você colocar, você vai ter duas coordenadas, a X e a Y. E aí, você vai ter basicamente isso aqui, tá? Você vai escolher esses marcos anatômicos, você coloca manualmente, é um processo demorado, precisa de muito treino, e não é porque eu fiz na minha graduação com um bicho que eu sou expert em botar marco anatômico. Eu tenho que treinar para cada bicho em determinado período de tempo. Não importa se eu já tô treinada e tudo mais, daqui 6 meses eu vou marcar de novo. Não, eu tenho que treinar tudo de novo, começar do zero. Então, cada vez que você vai fazer é como se fosse a primeira vez. Então, literalmente, no programa, você vai lá, coloca o marco anatômico 1, o 2, o 3, 4, 5, enfim. Esses marcos anatômicos, eles precisam pegar a forma do teu indivíduo, que você consiga reconstruir essa forma. Não adianta eu quero saber sobre o dimorfismo sexual aqui de Pseudobatus, por exemplo, e eu não pegar as estruturas que eu acredito que vai ter o dimorfismo sexual, que a gente já sabe que é, por exemplo, a largura do disco, essa região pélvica aqui. Então, depende da minha pergunta. O que eu quero responder, então eu já coloco os marcos anatômicos com relação à minha pergunta, tá? Então, mas normalmente eles precisam representar graficamente o seu indivíduo. Eu já vou dar um exemplo melhor disso. Então, outra coisa, a gente tem os tipos de marcos anatômicos, 1, 2 e 3. Isso é em relação à sua confiabilidade de você marcar esse pontinho no mesmo lugar em todos os bichos.
Porque eu vou ter que marcar o marco anatômico 1 aqui, em todas as minhas pseudobatos vai ter que ser aqui, no mesmo lugar. Eu não posso marcar um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo. Então, o tipo 1 são os marcos que são extremamente confiáveis, que é, por exemplo, o 5, que é a junção da nadadeira da peitoral, aqui no tronco do animal, a 6 também, o 5 e o 6, o 11 e o 12, são tipo 1, são fáceis de você colocar ali. O 2 são os tipos, ok, mais difícil de você marcar. É o 1, que é na ponta, então é a curvatura máxima, o 4 também, curvatura máxima dessa estrutura, e o tipo de marco anatômico 3, que eu faço em relação a outra estrutura, por exemplo, o 7 e o 10, eles são o começo da segunda nadadeira dorsal. Então, eu estou fazendo em relação... Na primeira dorsal. Então, eu estou fazendo eles em relação à primeira dorsal. Então, eles são tipo 3. Os que estão em branquinho aqui são tipo 3. Mas é só para vocês terem uma noção. A importância dos marcos anatômicos é que quando eu vou analisar um determinado tipo... eu vou analisar, sei lá, 6 espécies de raia. Então, eu tenho que colocar o marco anatômico 1 em todas, ele tem que ser homólogo. O 2 também, o 3 também e o 4 também. Então, eu tenho que cuidar muito e estudar muito bem a anatomia dos indivíduos, porque se eu for colocar na curvatura máxima das nadadeiras peitorais de pseudobatos, eu tenho que colocar na curvatura máxima das nadadeiras peitorais, por exemplo, de Rhinoptera, ou de qualquer outra raia. Tem que ser exatamente no mesmo lugar, eles têm que ser homólogos os marcos anatômicos. E aí, mas tá, ok, beleza. Como é que eu vou tirar foto dos animais todos na mesma posição, mas tem animais de tamanho diferente? Como é que fica isso nas nossas análises? A Morfogel, ela tem a GPA, que é a Análise Generalizada de Procrustes. Ela é uma premissa de todas as análises. Tudo que você for fazer, você vai fazer ela primeiro. Então, ok, digitalizei meus marcos anatômicos, marquei todos os meus pontinhos, né, aqui em todos os bichos, e eu vou ter essas configurações aqui, assim, né? Quando eu vou fazer, antes de eu fazer qualquer análise, eu faço essa análise aqui. Ela é uma premissa. O que acontece? Marquei meus marcos anatômicos e eu vou ter essa forma aqui. Mas eu vou ter um bicho que ele ficou um pouquinho mais para a direita, o outro um pouquinho mais para a esquerda, nas fotos, né? Um outro um pouquinho mais para baixo, e eles são maiores, um é maior que o outro é menor. A GPA, ela vai tirar todos esses efeitos e vai deixar todo mundo o mais próximo possível, o mais parecido possível. Então, a primeira coisa que ela faz, ela vai pegar aquelas coordenadas x e y, desses marcos anatômicos aqui, de todo mundo, e vai escalonar, vai botar todo mundo no mesmo tamanho. Aí, nessa parte aqui, é a parte que entra a escala que eu coloquei dos 10 centímetros lá na foto, tá? Ela vai escalonar e deixar todo mundo do mesmo tamanho. A próxima parte, ela vai centralizar. Isso tudo com relação aos marcos anatômicos, mais as coordenadas x e y de cada um. A gente trabalha com uma tabela de x e y, não é essas imagens aqui eu trouxe só para exemplificar. E aí, por fim, depois de centralizar todo mundo, deixar do mesmo tamanho, ela vai rotacionar, encaixar, por exemplo, o meu marco anatômico 1, que é a ponta do focinho aqui, vai deixar pela menor distância possível. Então, aí eu vou trabalhar com bichos que estão do mesmo tamanho, na mesma direção, no mesmo sentido, tudo. Aí eu posso dizer que a variação da forma que eu encontrar não vai ser efeito da minha foto torta, tá? Então, essa é a premissa da GPA. Então, por isso, da Morfogel. Por isso que eu consigo analisar sexos diferentes, idades diferentes, populações diferentes, até mesmo espécies diferentes. E no final eu vou saber que não é efeito da minha foto, que eu posso separar tamanho, que eu posso separar forma e que eu posso analisar os dois juntos também, por causa desse tipo de análise, tá? Então, tem várias técnicas e tudo mais. E, gente, assim, essa análise é feita apertando um botão, tá? Não é complexo de se fazer, não. É apertar um botão e tá pronto. Então, eu vou conseguir ter a reconstrução da forma. E aí, eu vou poder identificar onde, como e qual que é a magnitude dessas mudanças que eu tô vendo. Aqui, por exemplo, dimorfia sexual entre pseudobatos persellens. Aqui, em azulzinho claro, eu consigo ver os machos, e em azulzinho escuro, as fêmeas. Então, eu consigo saber que as fêmeas possuem o disco mais largo,
do que os machos. A região da cintura pélvica delas aqui também é mais larga. E aqui a gente tem também o final o trecho entre a primeira e a segunda, até a segunda dorsal, ela é mais larga também. Então, eu consigo ver exatamente onde, como, quanto, e eu consigo testar isso estatisticamente. Eu consigo saber se é significativo ou não, e eu consigo saber, existe uma medida entre as duas formas. Eu tenho um valor da diferença entre as duas formas, como se fosse a distância entre as duas formas. Então, eu tenho isso estatisticamente. Então, essa que é a parte legal. A gente tem a reprodução gráfica, a gente pode ver na parte gráfica e a gente ainda consegue testar isso estatisticamente. E eu também consigo fazer as análises, ver quanto que o tamanho está influenciando na minha forma. E aqui, né, eu estou mostrando para vocês o resultado do formato, mas eu consigo ter isso aqui só da forma, sem o efeito do tamanho. É bem, bem bacana. Então, só para finalizar, eu trouxe alguns artigos que eu acho bastante legal. Aqui tem o QR Code, quem quiser baixar esse artigo, ou depois também, se quiser, eu posso passar. O primeiro artigo de Morphogel que eu identifiquei até agora é de 1994, é do Jacob e do McCarron, não sei falar o sobrenome dele. E eu comecei a fazer, eu fiz a pergunta do meu doutorado sem ler esse artigo. E aí agora eu descobri que é a mesma coisa. Então eu fiquei bem feliz, né? A gente fica feliz quando a gente vê uma pesquisa parecida com a nossa aqui, né? E eles fizeram a morfogel e a morfometria linear dessas duas espécies. Hoje elas são chamadas o gênero Dipturus, não é mais Raja, é Dipturus. Enfim, eu sempre confundo os dois, para ver se a floridana era um sinônimo da Tevone. E eles descobriram isso só com a morfometria geométrica, e isso é aceito até hoje, foi feita a parte molecular. Então, a morfometria geométrica e a linear conseguiu identificar isso. Tem um trabalho do Cavalcante, também de 2004, que ele faz a comparação da cabeça do cefalofóide de 4 espécies de martelo. Ele consegue ver, a pergunta dele é em relação à evolução, se existe um padrão evolutivo, e como que é a magnitude dessas deformações. Eu não vou ficar entrando aqui em resultados dos artigos, mas só para mostrar para vocês que tipo de pergunta a gente consegue fazer e responder com a morfogel e a linear junto. Esse trabalho aqui do Ekstrom e Kajiura, com batoides, de 2014, também é utilizando a morfogel e a linear junto, e eles perguntam se a... Gente, esqueci. Cintura... Gente, eu esqueci. Aqui, essa estrutura da pelvic girdle, se ela segue se ela segue, digamos, filogeneticamente as ordens, famílias e os modos de natação dos batoides. Eles conseguem ver que sim, filogeneticamente eles conseguem demonstrar isso pelo formato aqui da cintura. Cintura pélvica. Esse trabalho do Martins e colaboradores de 2016, existe uma treta muito legal dentro desse artigo. Quem quiser, vai lá ver, porque eu fiquei chocada. Eu nunca vi de perto uma briga tão grande assim entre dois artigos, e foi legal ver. Já na introdução, vocês vão ver qual que é a treta entre esse artigo e outro. Mas aqui ele faz uma reavaliação da nadadeira peitoral entre batoides também. E a pergunta deles envolve a evolução e a diversificação, se o formato da nadadeira peitoral segue isso, e se ela pode prever o tipo de nado e os estilos de vida de diferentes ordens, enfim, famílias de batoides. Então, é um trabalho bem legal também. E, olha quem tá aqui, Rolf, lindo, maravilhoso, pai da morfogel, tá junto. Eu fiquei muito chocada quando eu vi ele num trabalho de elasmobranquios. E, por fim, esse trabalho que saiu agora, que eu achei sensacional, que é envolvendo os arcos branquiais, que inclusive uma colega nossa também está fazendo, aqui com as espécies do Paraná, só que eles utilizaram fósseis de basking sharks, então, para ver se eles conseguiam fazer uma diagnose utilizando o formato dos arcos branquiais. Então, a morfogel dentro de elasmobranquios, a gente também consegue trabalhar com estruturas, mas existe bastante coisa que dá para fazer com estruturas fósseis, com dente, enfim, só para vocês terem uma ideia. Falando de variações intraespecíficas, um dos primeiros trabalhos que tem é do Jorge, de 2000, de dimorfia sexual e tendência alométrica em Eurotrigon, é um trabalho bem bacana também. Martins, de novo, e colaboradores 2019, utilizando morfometria geométrica e morfometria linear,
para ver se aqui eles utilizaram de uma... São 2 trabalhos, é um trabalho só, vendo variações interespecíficas entre várias raias, e aí eles fazem um estudo de caso de leucorragia para ver, vendo a alometria das nadadeiras peitorais em relação aos órgãos reprodutivos da espécie. Então, também é um trabalho bem legal, que ele faz uma compilação de várias metodologias e várias espécies e diferentes perguntas. Esse trabalho recente, que eu achei sensacional, que é de Berry e colaboradores, que eles trabalharam com os dentes dessa espécie de pseudorhinos estelares para ver diferenças na ontogenia e também se isso daria dicas de um possível dimorfismo sexual através dos dentes desses indivíduos. Aqui eles utilizam a morfometria 3D, então todas, fiquei babando na apresentação anterior da Aline, que tem muita coisa que dá para a gente fazer de morfogel com os equipamentos, mas é caro, enfim. Mas também dá para fazer morfometria geométrica 3D. E aí, por fim, esse último artigo, sensacional também, de Lopes Romero e colaboradores, deste ano, também utilizando morfometria geométrica e alinear, que eles viram as trajetórias ontogenéticas de embriões pré-natais do tubarão... chamar tubarão cobra, tubarão enguia, enfim, desse tubarão aqui. E eles viram as variações, digamos assim, o desenvolvimento da boca, do olho, eles viram como é que funcionavam essas trajetórias de crescimento e como é que isso ia mudando no desenvolver desses embriões. E aí eles conseguiram fazer digamos assim, o andamento desse desenvolvimento da variação da forma, utilizando a morfometria geométrica, e eles também fizeram a morfometria linear para mostrar exatamente, olha, muda aqui, não muda aqui, e para mostrar como é que, ao longo do desenvolvimento do indivíduo, vai se determinando como que vai ser a estrutura atual dele. Então, é um trabalho bem bacana, também uma aplicabilidade bem bacana que dá para fazer. E é isso. Gostaria de agradecer a oportunidade, fiquei muito honrada em poder participar. Aqui estão os contatos do GIP e o meu, para quem quiser, e agradecer ao pessoal da colônia de Matinhos ali, que ajuda a gente no desenvolvimento do trabalho, que tem a paciência de ficar esperando eu tirar as fotos dos bichos, e é isso aí. Muito obrigada. Muito obrigada, Renata, excelente apresentação. O pessoal está elogiando bastante aqui no chat, depois você pode dar uma olhada aqui nos comentários, nas perguntas também. O pessoal, inclusive, até acabou fazendo um convite ou um pedido para que na próxima edição do Elas Mulheres a gente tenha um mini curso de morfometria geométrica, que você foi bastante didática, deu para entender tudo que você falou, então parabéns, foi muito bom. Obrigada por ter aceito o convite também, né? A gente convida, mas a gente espera também que vocês aceitem, então que bom que você está aqui com a gente. E, por último, temos a apresentação da Vanessa Paz de Cruz, né, doutoranda. Por favor, Vanessa, com você, finalizando. Oi, gente, tudo bem? Boa noite já, quase, né? Eu gostaria primeiro de agradecer a comissão organizadora pelo convite. Vou compartilhar a minha aula primeiro. Vocês só me deem um feedback se vocês estão vendo, fazendo um favor. Tá ótimo. Vamos ver. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Vanessa Paz da Cruz, eu sou pós-doutoranda no Laboratório de Biologia Genética de Peixes da Unesp de Botucatu. Eu fiquei muito contente com o tema dessa mesa redonda, porque é um tema que me atrai, é uma discussão muito saudável, né? A gente parar para pensar quem são as ferramentas tradicionais, quem são as novas tecnologias, e foi muito bacana o que a Aline mostrou, que a Renata mostrou, porque dentro de cada metodologia tem o tradicional e tem o novo, né? E eu vou mostrar para vocês também o que é o tradicional dentro da área da genética e o que é o novo, né? E foi muito interessante o que a Renata comentou, porque eu não sabia que algumas áreas da morfometria eram tão recentes, né? Então, genética, pessoal, é uma coisa recente, né? Mas para vocês terem uma ideia, o primeiro trabalho publicado de genética de Lasmão Brancos no Brasil está fazendo 38 anos, né? Então, a genética é uma ferramenta recente, mas mesmo assim ela evoluiu muito rápido, e ela evolui muito rápido. Eu fiz uma timeline
ao longo do meu aprendizado, né, como pesquisadora, e eu comecei, pessoal, na área de citogenética, tá? Que é uma área, é um raminho lá da genética, e às vezes a gente acaba esquecendo dessa área. Quando eu comecei no mestrado com essa área de citogenética, eu queria investigar o número de cromossomos das raias de água doce. Tá? Depois eu fui evoluindo para os marcadores mitocondriais, então comecei a querer aprender um pouquinho aí sobre genética de populações, avancei sobre alguns marcadores nucleares, como os microsatélites, acabei aprendendo muita coisa sobre o DNA barcode, análise de delimitações de espécies, e hoje em dia, os marcadores que a gente praticamente trabalha são os SNPs. A gente não abandonou os outros marcadores, não é isso. A gente sempre usa essas ferramentas mais tradicionais. Você precisa saber o número cromossômico, por exemplo, ou saber quem é aquela espécie através do DNA barcode, e depois a gente vem com essas ferramentas mais novas, como os SNPs. E essa evolução de aprendizado ao longo da minha carreira científica, né, está totalmente atrelado à evolução dos marcadores moleculares. Então, os marcadores moleculares começaram lá na década de 80, como as isoenzimas, deixa eu colocar aqui um pointer, com as isoenzimas, aloenzimas. Isso aqui, pessoal, é uma ferramenta antiga que não se usa mais, mas ao longo do tempo, né, com o avanço das tecnologias, começou a utilizar muito amplificação de pequenos fragmentos de genes mitocondriais, regiões de microsatélite, e hoje em dia, pessoal, com o avanço das tecnologias de sequenciamento de nova geração, um sequenciamento massivo, né, estamos falando de milhões e milhões de reads, milhões e milhões de sequências. Hoje em dia, as metodologias aí disponíveis, as mais novas, né, em genética, são os SNPs. E os SNPs, eles são... não é uma metodologia simples, é uma metodologia bem complexa, muito resolutiva, porém cara, né? A Renata colocou, né, a cada etapa, as metodologias, o custo. Falou que a genética sempre vai ter um custo, né? Você precisa de um laboratório, você precisa de uma estrutura. Por mais que alguém já tenha feito, quando você vai fazer, por algum motivo, às vezes não dá certo. Então, a gente brinca que a gente reza o tempo todo, e a gente só fica feliz quando vê a sequência ali, bonitinha e pronta. Então, e que a gente precisa ter muita fé para trabalhar com genética. Então, assim, genética é uma ferramenta por si só que exige coisas que talvez as outras ferramentas não exigem, né? Então, como que eu organizei a minha apresentação? Eu vou destacar o tempo todo de diferentes grupos de pesquisa que trabalham no Brasil com genética, com diferentes problemas, tá? Isso porque eu acho que, assim, este evento, né, além da gente aprender muito, né, com as aulas que o pessoal está dando por aí, é uma troca de informações, e acho que é um momento para a gente buscar colaborações. Tá? Então, eu não vou destacar só o que nós estamos fazendo, eu vou destacar muito o que está sendo feito no Brasil. Mas antes da gente aprofundar do que está sendo feito e quais são as metodologias aí disponíveis, eu gostaria de compartilhar com vocês uma coisa que eu não sabia até pouco tempo, né? Eu descobri há poucos anos, quando eu participei da defesa de mestrado da Marcela Varenga, que inclusive vai apresentar hoje à noite. Eu almocei com os orientadores dela, que é o Frederico Hennig e o professor Solecava. E eles me contaram uma história que não era do meu conhecimento. Eu tinha uma ideia, mas eu não sabia da história, né, de como foi o início da genética de elasmão brancos no Brasil. Tá? E tudo começou lá atrás, em 1980, com o mestrado do professor, hoje docente da UFRJ, com o mestrado do Solecava. O Solecava, pessoal, ele foi orientado pelo professor José Alberto Levi, que era um grande geneticista da FURG, e ele trabalhava junto, eles eram amigos do professor Voren, que também era da FURG, já era docente naquela época. E o professor Voren compartilhou a ideia, algumas curiosidades e alguns aspectos que ele vinha observando nas esquatinas, no Cação-Anjo, naquela época. E aí o professor José Alberto falou, bom, vamos colocar um aluno para trabalhar, vamos fazer os aspectos genéticos e aspectos morfológicos e verificar outros aspectos também no que está acontecendo nesses organismos.
E aí o Solecava fez o mestrado, então, com as escotinas argentina. Ele fez toda essa análise morfométrica, eu imagino que seja essa linear, pela época. Ele fez análise dos dentículos dérmicos, é um paper bem interessante. E o que ele concluiu nesse trabalho? Né, que existiam coisas diferentes sendo chamadas de escotina argentina. Esse paper foi publicado, gente, em 1983. Então, esses 3 grandes pesquisadores foram os desbravadores da genética de elasmobranquios no Brasil. E daí em diante, as espécies escotinas posteriormente acabaram sendo descritas, né? E aí, o que aconteceu de lá para cá? Eu sumarizei alguns problemas que acontecem em elasmobranquios e o que a gente está conseguindo responder. Eu gosto muito antes de pensar em ferramenta metodológica, eu gosto muito da pergunta do seu problema, né? Vanessa, eu estou com esse problema, eu não sei se esse bicho é essa espécie ou é aquela, me falaram que isso aqui pode ser um híbrido. Então, eu gosto muito de saber o problema, de saber o que está acontecendo, e aí depois a gente verifica as ferramentas disponíveis para resolver esse problema. Eu acho, e isso é interessante da genética. E tentar também sumarizar isso daí com outros resultados, com outros dados. Então, assim, eu vou apresentar para vocês um sumário do que está sendo feito neste momento no Brasil. Aí eu falo que eu sou muito patriota, eu valorizo muito pesquisa brasileira sendo desenvolvida por cientistas brasileiros. A gente está vivendo um momento muito complicado, né, já há alguns anos, então eu acho que é mais do que um ato de resiliência fazer pesquisa no Brasil. Né? Então, eu vou destacar nomes de pesquisadores, nomes das grandes universidades que estão fazendo essas diferentes linhas de pesquisa, e vai que, de repente, o seu orientador pode colaborar com um desses trabalhos, com uma dessas linhas de pesquisa. E vocês podem entrar em contato com esses colaboradores. Tá? Bom, vou começar falando primeiro que eu acredito que seja a linha de pesquisa mais popularizada no Brasil, que é a identificação de espécies. E quando eu falo identificação de espécies, a gente está falando de 2 coisas, né? Você pode tentar identificar o que está sendo comercializado, o que está sendo pescado, como também resolução de problemas taxonômicos, né? Então, a gente tem aí o pessoal da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né, do grupo da Flávia Pitean, que está aqui, o pessoal da Universidade Federal do Pará, que é o grupo do professor João Brau, de Luna Salles, o professor Luiz Fernando, a professora Iracilda Sampaio, na UFAM, a professora Izeni Farias, na Unifesp, o grupo do Fernando Mendonça, que é um grupo enorme, o pessoal da UFRJ, da Marcela Varenga, que inclusive vai apresentar aqui hoje mais tarde, junto com o grupo do Solecava, do Frederico Henning, e nós aqui na Unesp, também incluindo um outro pesquisador, que é o Danilo Pinhal. Quando a gente vai para a área de diversidade genética, que é uma outra questão, uma outra problemática, eu quero saber o que está acontecendo com essas populações, esse número se reduz um pouco, e os grandes grupos que vêm trabalhando muita coisa sobre diversidade genética em diferentes aspectos é o grupo do Fernando Mendonça, da Unifesp. Então, eu estou falando da Ingrid Bugnoli, estou falando do Domingues, estou falando do Bruno Ferretti, aqui nós da Unesp também, novamente o Danilo Pinhal também. Então, são os 2 grandes polos que vêm publicando muita coisa sobre aspectos de diversidade genética de tubarões e raias. E uma outra coisa também que eu vou mencionar para vocês, que muita gente não sabe, né, que é que o Brasil é extremamente forte em citogenética. No mundo, pessoal, obtenção cromossômica em elasmobrancos é super complicado, não é fácil de fazer, eu falo porque eu trabalhei com isso no mestrado, é bem complexo. E é muito mais fácil fazer em raias, né? Então, o pessoal tem como foco trabalhar em raias, né? Em tubarões é um pouco mais complicado. E existem 2 grandes grupos no mundo, né? O primeiro é um grupo italiano da professora Lúcia Rocco, que trabalha há mais de 30 anos com raias costeiras, obtenção cromossômica, então eles ficam verificando sistemas evolutivos entre as espécies, entre as famílias, é muito bacana. E o segundo grupo que mais trabalha com citogenética de raias, pessoal, é no INPA. É uma pesquisadora incrível, a Eliana Fieldberg. Ela publicou muita coisa de raias de água doce. E, Vanessa, por que é importante saber os cromossomos, sistemas de cromossomo sexual? Por que é importante saber?
Porque as raias de água doce, pessoal, elas formam híbridos. Interessantemente, híbridos férteis. Então, a citogenética, a gente precisa ter esse conhecimento básico, né, uma ferramenta básica, para a gente poder avançar essas análises de detecção de híbridos, tá? Então, o grupo da Liana vem se destacando absurdamente, né, com um aluno dela chamado Valentim. Então, essas 3 áreas, né, esses 3 problemas, vamos dizer assim, são as áreas que a gente consegue encontrar um maior número de publicações. Eu aprendi que não é puxar sardinha, é puxar o Existius, que vocês falaram. Então, eu vou puxar o Existius em 2 grandes áreas, que é a identificação de espécies e diversidade genética. Por quê? Para fazer qualquer ação de conservação, você primeiro precisa saber qual é a espécie e como estão as suas populações. Então, sem esse conhecimento, não dá para falar de conservação. Tá? Então, eu vou destacar mais adiante sobre essas 2 temáticas. Mas, dando andamento, eu vou continuar ainda falando de outras áreas que estão em ascensão. Por que estão em ascensão? Tem muita gente trabalhando com detecção de híbridos. Muita. Os papers estão começando a sair agora, acabou de sair um, agora sobre raia de água doce. Nós já publicamos também, mas tem muita gente investigando detecção de híbridos em raias de água doce. Tá? Tem muito paper aí bacana para sair. Até o presente momento publicado são poucos, mas é uma área que está em ascensão. E uma outra área também, pessoal, é da filogenia, né? Ou propriamente dito, mais uma filogeografia. Então, um grupo que está vindo muito forte, trabalhando muito com filogeografia, com resolução de problemas taxonômicos, grau de relacionamento entre as espécies, entre famílias. Com certeza, o pessoal da Universidade Federal do Pará, o pessoal do João Braulio, eles já vem publicando aí os trabalhos da Etobatus narinari, estão finalizando alguns papers aí que já foram aceitos das sinópteras, tem muita coisa bacana. Hoje a Varenga também vai apresentar alguns aspectos de filogenia dos resultados dela, do FRJ. Tá? Então, são 2 áreas que estão começando a se destacar. Tá? E por último, pessoal, eu vou destacar essas 2 áreas que estão bem fracas no momento, e eu vou explicar o porquê, que é a área de paternidade múltipla e de análise de transcriptoma. Né? Então, só para relembrar, né, quando a gente fala de paternidade múltipla, eu estou falando que existe uma fêmea que se reproduziu com um determinado macho, armazenou esse esperma, depois se reproduziu com outro macho, também armazenou esse esperma, e aí, né, na hora do processo de fecundação, ela utilizou todos esses espermas ao mesmo tempo e ela produziu descendentes de pais diferentes. Já é conhecido que a paternidade múltipla faz parte do sucesso evolutivo do grupo de elasmobrancos. Contudo, pessoal, a paternidade múltipla não é uma análise fácil de ser realizada. Tá? Então, por isso que existem pouquíssimos trabalhos ocorrendo no Brasil. Tá? Então, vou destacar o grupo da UFRJ, do professor Marcelo Viana, né, o aluno dele, o Felipe Lamarca, publicou em alguns trabalhos que ele detectou paternidade múltipla em esqualos albicaulos. O Squalus, por si só, já é um grupo conhecido pela ocorrência aí de paternidade múltipla. E qual é o problema? Né? A gente precisa o quê? Testar marcadores. Né? Não basta ter a ninhada, não basta ter a mãe com os filhotes. Você precisa também ter bons marcadores para responder essa sua pergunta. Então, o Felipe, pessoal, ele testou mais de 30 marcadores. Tá? Foi durante o mestrado dele inteiro. E só no final que ele conseguiu achar esses benditos marcadores. Então, não é fácil. Exige tempo e exige muito dinheiro, tá? Uma outra análise, né, que é a análise de transcriptoma, que também é muito inicial, por vários motivos, foi recentemente publicado um trabalho liderado pelo Fernando Mendonça, da Unifesp, em colaboração conosco, né, que foi o pós-doutorado do Domingues. Né? O que é análise de transcriptoma, gente? Eu não quero saber o que está acontecendo no DNA. Eu quero saber o que está sendo expressado. Vanessa, por que eu quero saber o que está sendo expressado? Porque dependendo do que o animal expressar, pessoal, está relacionado com a adaptação ambiental. É totalmente relacionado com a adaptação ambiental. Então, sempre que vocês ouvirem adaptação ambiental, a gente quer saber o que está sendo expressado. Né? E qual é o problema disso? Né? A gente não trabalha com DNA, a gente trabalha com RNA. O RNA, ele é uma fita simples. Então, ele degrada muito fácil.
Então, você tem que trabalhar ou coletar o tecido ou com animal vivo ou com animal que acabou de morrer. Né? Isso é um pouco complicado para a gente. E, além disso, o RNA é uma molécula muito estável. Então, todo o desenvolvimento da metodologia, que a gente chama de biblioteca genômica, todo o desenvolvimento da biblioteca é extremamente complexo. E quando dá tudo certo, né, você faz todo esse trabalho, desde a coleta, das análises de dados, e dá tudo certo, você só precisa rastrear, né, você tem aquela sequência bonitinha, você só precisa rastrear o que essa sequência pode estar expressando ou não, tá? Então, é um trabalho muito complexo mesmo. Foram 3 anos de análise de dados, entre coleta e análise de dados. Foi um trabalho em colaboração com o pessoal de Portugal, foi bem pesado. Então, não é fácil, mas é extremamente interessante. E fora do Brasil, o pessoal está trabalhando muito com transcriptoma também, para tentar rastrear regiões relacionadas ao fato dos tubarões não desenvolverem câncer, né? Por que eles não têm câncer, né? O que eles estão expressando que evita isso? Então, a indústria farmacêutica está caindo muito forte nessas análises de transcriptoma também. Tá? Então, o que eu quis trazer nesses slides até agora, pessoal, é o que está sendo feito no Brasil. Tá? Alguns são extremamente caros, né, como análise de transcriptoma, mas os outros, pessoal, não são tão caros assim. A Renata, né, e a Aline destacaram isso na facilidade de fazer colaborações. Então, chega em um desses professores e fala, olha, eu estou com esse problema, você pode me ajudar? Né? E na genética a gente tem muito problema, às vezes. Um exemplo, né? Neste momento, nosso sequenciador está quebrado. Então, a gente depende de outros sequenciadores, de outros colaboradores para conseguir sequenciar alguns pedacinhos do DNA. Então, é um pouco complexa a genética, mas os colaboradores estão aí para isso, tá? Então, agora eu vou começar a focar numa das áreas que, com certeza, é a mais popular no Brasil, que é a identificação de espécies, né, através de dados moleculares. Então, é muito comum alguém entrar em contato comigo, Vanessa, eu tenho um bicho aqui, um tecido que eu peguei, e eu quero saber, por exemplo, se é uma Bonasus ou uma Brasiliense. O pescador que pegou para mim, eu não vi o que era, e eu precisava saber. Né? Ou então, eu quero saber o que está sendo vendido numa determinada peixaria. Aí eu fui lá, peguei um pedacinho de tecido, e aí? Né, o que a gente tem que fazer? A gente tem que amplificar um pedacinho desse DNA. Qualquer pedacinho do DNA? Não. Né? Existe, pessoal, um banco de dados online, aliás, bancos de dados online, de dados genéticos. Então, se alguém publica um trabalho sobre genética, uma sequência de DNA mitocondrial, por exemplo, eu sou obrigada a submeter e a deixar disponível essas sequências em alguns dos bancos de dados. Então, o mais conhecido é o GenBank e temos também o GOLD. Então, se essa sequência do DNA mitocondrial estiver depositada nesse banco de dados, como um COI, um ATPase, um CITB ou um NADH2, que são todos regiões do DNA mitocondrial, se essas regiões estão depositadas no GenBank, eu quero fazer o COI. Eu fiz o COI e eu enviei para esse sistema e eu consegui identificar que é essa determinada espécie. Bom? Mas uma coisa que acontece muito em elasmobranquios é você fazer um gene que não está depositado nesses bancos de dados. E aí, opa! Né? Eu não consigo identificar a espécie. Eu consigo, no máximo, chegar a nível de gênero. Gente, isso é muito comum em elasmobrancos. Então, é muito comum vocês pegarem um trabalho de genética sobre identificação de espécies e tá lá o famoso SP. Pô, o trabalho da pessoa não era identificar a espécie? Era identificar. Mas se a sequência prévia para a gente poder identificar não estiver depositada aqui no banco de dados, a gente não pode afirmar que é uma determinada espécie. Tá? Uma outra coisa que é bem interessante, que foi, por exemplo, o trabalho da Petriana, da Flávia, é quando você quer descrever uma espécie, né? Então, a famosa taxonomia integrativa, que eu acho isso incrível, e isso eu acho que é o ideal dos trabalhos, principalmente quando você vai descrever uma espécie. Então, você tem as análises morfométricas e outras características do animal que você consegue analisar
você sabe que isso aqui, esse indivíduo, pertence a uma espécie nova, então você deposita esse indivíduo e deixa ele disponível em uma determinada coleção, faz a amplificação de algum desses genes e você deposita essa informação em algum banco de dados. Né? Então, isso aqui, pessoal, é a famosa taxonomia integrativa. Mas a linha de pesquisa mais popular no Brasil, né, como eu mencionei já no início, é a identificação de espécies, principalmente para a gente saber o que a gente está comendo, o que está sendo pescado. Né? E, no Brasil, houve um boom de trabalhos nessa área com diferentes grupos de pesquisas, tá? Diferentes mesmo. Tem o pessoal da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pessoal de Santa Catarina, pessoal do estado de São Paulo, tem vários pesquisadores trabalhando com isso. Eu pincelei aqui alguns trabalhos, tá? Tem muita coisa que eu não trouxe aqui, pode ter certeza. Mas, em resumo, todos esses trabalhos estão falando mais ou menos as mesmas coisas que nos remetem, que a gente discutiu muito na segunda-feira e na terça com a Roberta, né? Que várias espécies ameaçadas de extinção estão sendo pescadas, estão sendo comercializadas. Espécies que têm a pesca proibida estão sendo comercializadas, como a Pseudobates orkelli, por exemplo. A Roberta comentou, e é exatamente a mesma opinião que eu tenho, e o maior problema, várias espécies que estão sendo capturadas e comercializadas, elas estão listadas na ICN como dados deficientes. Ou seja, a gente não sabe absolutamente nada dessas espécies e estamos capturando elas. Né? E a venda trocada, que é, como a gente mencionou também na segunda-feira, né, em alguns estados do país, a carne de cação não tem um valor tão alto agregado, então eles acabam vendendo carne de tubarão de raia, como atum, por exemplo. Tá? Isso aqui eu só pincelei, pessoal, é o resumo, mais ou menos, do que a gente consegue aí identificar com esses marcadores moleculares, tá? Quando a gente fala de DNA barcode, todo mundo pensa no COI, né? Mas o COI, nem sempre, ele é resolutivo para alguns grupos taxonômicos, principalmente em tubarões e raias. Por quê? Os tubarões e raias, pessoal, eles têm uma taxa evolutiva do DNA, do genoma, mais lenta que outros peixes, que outros animais. Então, muitas vezes, você acaba tendo que recorrer a outros marcadores, como o citocromo B ou a ATPase. Tá? Então, nem sempre é só o DNA barcode com o COI, por exemplo. Você pode utilizar outros marcadores. E eu quero destacar muito para vocês a importância de se investigar a diversidade genética. Tá? Então, eu mencionei lá no começo, né, que as premissas básicas para ações de conservação. A gente saber quem são essas espécies e como estão suas populações. E como que a gente investiga essas populações? Através dos índices de diversidade genética. Então, no ambiente marinho, a gente já sabe que ele é severamente afetado por ações antrópicas, né? Então, eu estou falando de exploração de gás, de óleo, de degradação de hábitats costeiros. Contudo, a principal ação antrópica que afeta fortemente as populações marinhas é a pesca. Né? Então, consequentemente, a pesca é o que afeta o quê? A diversidade genética das populações. E eu trouxe aqui 2 cenários para a gente discutir. Né? Em um primeiro cenário, eu tenho essas cores representando alelos. Então, eu tenho uma população muito grande com muitos alelos. E essa população grande com muitos alelos, ela tem pouco esforço pesqueiro agindo sobre ela. Consequentemente, eu tenho uma alta diversidade genética. Eu tenho muitos alelos, são muito heterozigotos, que a gente fala. Né? Quando você tem muita diversidade genética, geralmente você tem um tamanho efetivo populacional elevado. Ele é representado pela essa sigla ME. Pessoal, o tamanho efetivo populacional é o número de indivíduos que tem a capacidade de manter a população, geneticamente falando, ao longo do tempo, ao longo das gerações. Esse parâmetro, gente, ele é tão importante que a IUCN utiliza, entre os vários fatores de decisão, ele utiliza também o tamanho efetivo populacional, para auxiliar se realmente essa espécie pode estar ameaçada ou não. Né? E nessa população grande, né, com alta diversidade, consequentemente, ela tem um maior potencial adaptativo. Mas vamos supor que, ao passar do tempo, a pesca começa a agir com muita intensidade nessa população. Né? Ela começa o quê? Retirar muitos indivíduos. Consequentemente, você começa o quê? A perder alelos.
Então, ela passa por um efeito gargalo, que a gente fala como se fosse uma deriva mesmo, e por mais que essa população venha a se restabelecer no número de indivíduos censo que a gente fala, né, o que vai acontecer com essa população? Baixa diversidade genética. Houve muita exploração sobre ela, ela perdeu muita diversidade genética. Se eu tenho baixa diversidade genética, gente, consequentemente, o tamanho efetivo populacional também é baixo, né? Ela não tem capacidade genética de se manter ao longo do tempo. Em algum determinado momento, ela vai entrar em colapso, né? E, consequentemente, né, o que é grave é a perda do potencial adaptativo frente aí às alterações ambientais. Até a Natasha, na terça-feira, mencionou a dificuldade de, às vezes, você explicar para o pescador, olha, essa espécie está ameaçada, viu? Não está. Sempre pesco esse bicho aqui, ele sempre está aqui. Porque muitas vezes a população dessa espécie realmente ela é numerosa, ela conseguiu se restabelecer, mas não que ela tenha alta diversidade genética, tá? E como que a gente pode investigar a diversidade genética? Existem 3 tipos de marcadores que podem responder isso. Então, a região controle, que é uma região que tem uma tendência a acumular muita diversidade, é uma única regiãozinha do DNA mitocondrial que você vai trabalhar. Tem os microsatélites, que normalmente a gente tenta trabalhar entre 5 até 30, 40 regiões do genoma. Opa! Então, quer dizer que os microsatélites eu tenho muito mais pedacinhos de informação do genoma, referência do DNA mitocondrial? Sim, se você estiver trabalhando só com uma única região do DNA mitocondrial. Ao passo que os SNPs, pessoal, a gente está falando de mais de 300 regiões do genoma. Então, o que muda de um marcador para o outro? O poder de resolução. Aqui você tem uma única região informando, aqui você tem um número um pouco maior, e aqui, então, nem se fala. Então, por isso que os SNPs é a menina dos olhos na genética. Contudo, é uma ferramenta mais cara, mais complexa, né? Os microsatélites não é tão caro assim, mas exige tempo, né? Ao passo que a região controle é uma técnica barata, mas exige tempo. Então, a gente fala que os marcadores mitocondriais são mais tradicionais dentro da genética, enquanto que os SNPs são um poder de resolução muito forte. Só para finalizar, eu vou mencionar rapidamente sobre um trabalho nosso que acabou de ser aceito. Está para sair a versão online. É um trabalho que começou lá em 2016, a Bia estava presente. Foi a Bianca que organizou, inclusive, a coleta. Eu não conhecia a Bianca, eu queria coletar. E aí eu adicionei a Bianca no Facebook e falei, vamos. Nós não nos conhecíamos e fomos. E foi muito bacana, porque veio de cara, né, Bia? Eu acho que uns 20, 30 rinópteras, aí veio uma galera. Então, aquela coleta lá de 2016, depois eu fui atrás de outros colaboradores, comecei a tentar coletar mais rinóptera por aí na costa do Brasil, gerou esse artigo hoje, né, que eu vou apresentar para vocês algumas coisinhas, tá? Não vou apresentar tudo, senão meu aluno me mata, que é o Bruno, tá? Foi a iniciação científica dele. Então, ele investigou as Sinopteras bonazus aqui na costa do Brasil, com marcadores microsatélites. Essa espécie ela está listada na IUCN como vulnerável, uma espécie altamente migradora. A Bianca já descreveu a área adversária para a região de Bertioga, para as Sinopteras. Então, nós sabemos que elas têm um forte comportamento de filopatria. O que é isso? Retornar ao ambiente, né? Mas existe a filopatria natal, que é o fato do animal ele retornar ao local que ele nasceu para se reproduzir, né? Então, nesse trabalho, pessoal, está muito bacana que a gente traz muitas questões filopátricas envolvendo as rinópteras, então depois vocês deem uma olhada. Mas o que eu quero mostrar para vocês são os índices de diversidade genética que a gente identificou, que é moderado, é o esperado para outras espécies de raias. Então, quando a gente compara esses índices que a gente obteve neste trabalho com as outras espécies, tá mais ou menos ali. Tá? Não é uma diversidade genética alta, é uma diversidade genética de baixa, moderada. E quando a gente calculou o tamanho efetivo populacional, né, a gente encontrou esse número. Então, o que eu quero dizer com isso? Que para Rhinoptera bonazus, hoje, né, com os microsatélites analisados, a gente pode afirmar que o tamanho efetivo populacional dessa espécie é 302. Ou seja, que existe 302 indivíduos capazes geneticamente de participar e manter essa espécie ao longo do tempo.
Tá? Vanessa, isso é pouco? Isso é muito? Isso é baixo? O que é isso? Né? Para vocês terem uma ideia, as priches estão em torno de 300, né? E as priches são altamente ameaçadas de extinção. Né? O que seria o ideal, gente? Mais de 1.000. Né? O Prionácea glauca, por exemplo, é mais de 1.000. A Zayotobatus narinário é mais de 1.000. Tá? Então, sempre que o tamanho efetivo populacional estiver entre 100, 200, 300, não é alto, não é bom. Em algum momento, ao longo do tempo, as gerações irão entrar em colapso. Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Tem muita coisa sendo feita nesse paper, muita coisa discutida, eu não vou mencionar, depois vocês dão uma olhadinha lá, no paper está para sair a versão online. Tem muita coisa sendo publicada agora, escrita e enviada para submissão sobre SNPs, somente das pseudobatos, que está bem adiantado. E é isso, gostaria de agradecer. Deixo o meu e-mail aqui para, se acaso alguém quiser discutir, ou tiver algum problema no futuro e quiser me ajuda para tentar resolver, estou aí. Obrigada. Muito obrigada, Vanessa. Maravilhosa apresentação. Obrigada. Mil vezes obrigada. O pessoal está comentando aqui no chat que, assim como a sua apresentação das outras palestrantes foi extremamente didática, a gente conseguiu acompanhar, e mesmo que a gente não saiba algumas coisas, você conseguiu explicar para a gente de maneira muito clara. Então, muito obrigada mesmo. E agora a gente vai para a nossa rodada de perguntas, né? Então, a gente vai ter um espacinho para a gente poder conversar um pouco sobre as apresentações, sobre o que vocês, né, falaram para a gente. Então, a gente tem algumas perguntinhas aqui. E aí, começando pelas perguntas que foram feitas no chat, para a Aline, mas só tentando fazer com que essas perguntas, né, sejam respondidas aqui no chat também, para a gente poder interagir e conversar um pouco sobre elas. Eu vou fazer duas em conjunto, porque elas falam sobre coisas bem parecidas. E como a Aline já respondeu, então, lá no chat, acho que ela consegue também fazer uma resposta também conjunta. Então, vou falar para vocês. Então, uma delas é: seria possível desenvolver um protocolo de identificação com base nos dentículos, no caso de espécies que estão descaracterizadas? E aí, outra pergunta, que também tem a ver com identificação com base em dentículos, você saberia dizer qual o estado da arte sobre a identificação de tubarões com dentículos e se é realmente espécie específico, até mesmo a nível de gênero, como carcarrinos? Então, essa é a pergunta geral para a Aline. Tá. Então, a nível de espécie, eu comentei um pouco no chat que tem alguns estudos que eles focam em dentículos, por exemplo, da ladeira caudal, da caudal e da dorsal também, principalmente por conta do finning e tal. Então, são os estudos mais ou menos focados nisso, para identificação de espécies, quando você tem um animal descaracterizado. Mas você consegue chegar a nível de espécie, sim, mas depende muito. O problema de carcarrinide, de carcarrinos, é que eles são muito parecidos, né? Tipo, então, por exemplo, uma das perguntas das hipóteses do meu doutorado era fazer se era possível levantar caractere a nível de espécie em dentículo oral. Alguns são, outros não. Mas carcarrinos é muito igual, cara, é muito complicado. Então, eu acho que você tem que focar, porque tem uma variação dentro do mesmo animal, existe uma variação enorme dependendo da localização, porque cada local vai exercer uma função, né, digamos assim. Se o bicho está associado ao substrato, os dentículos da região ventral, eles vão ter uma caracterização diferente, vai ser mais robusto. Se é na nadadeira, eles vão estar relacionados à hidrodinâmica, então vão apresentar outras características. Mas é possível, sim, eu acho que a nível de gênero e família. Pelo menos o que eu tenho observado em carcarrinos é muito parecido, é muito complicado. E a outra pergunta era de bicho descaracterizado, né? Isso. Depende também, depende de que pedaço dele você tem, se você sabe de onde é, mas acho que é possível chegar a nível de família sim, gênero sim. Legal, acho que, como você falou, né, carcarrinos não só para dentículo oral, mas para quase tudo é muito parecido, né? Identificar esses bichos enfim, até identificar a espécie, né? Se você tem ele inteiro, eu super me confundo. Nossa Senhora. Sim. Bianca levantou a mão para falar. Só um comentário para complementar isso, né? Os estudos da Dillon lá, né? Então, ela usa os dentículos encontrados em Recife, na areia, para identificar a espécie, né? Para identificar o grupo. Então, é possível, só que não todos, né? Só para complementar o que a Aline tinha mostrado na apresentação.
Legal, obrigado, Aline. Então, seguindo com relação às perguntas, a Catarina perguntou para a Renata, no caso, que ela tem uma dúvida. Não existe o risco da GPA remover uma diferença entre sexos e populações que seria biologicamente relevante para a análise? Então, não, porque a GPA, ela tem essa função, na verdade, de padronizar os marcos anatômicos. Todas as configurações que a gente vai trabalhar, ela tem essa função, basicamente, de padronizar. Informações biológicas não são retiradas. Essas informações, em relação, por exemplo, forma e tamanho, que aí a gente tem o formato, tem que cuidar em relação à sua pergunta, porque eu consigo deixar a forma sem o efeito do tamanho. Então, se o tamanho é uma variável importante, por exemplo, de diferenciação entre os sexos, ou entre estágios de vida, ou entre mesmo em populações, aí eu tenho que rever, será que eu apresento os meus dados só de forma, sem o tamanho, ou de formato? Eu opto sempre por apresentar o de formato, porque eu não vou encontrar na natureza nenhum bicho para as minhas perguntas, né, no caso que eu estou respondendo ao doutorado, que não tenha influência do tamanho sobre a forma, né? Então, mas a GPA não corre esse risco, não, de maneira alguma. Ela é só para padronizar as fotos, porque mesmo eu sendo virginiana, não dá para tirar foto sempre no mesmo sentido, ainda mais para elasmo, porque eles são. Essa é uma dificuldade que eu até não mencionei na apresentação. É muito mais fácil trabalhar com um animal com exoesqueleto rígido, por exemplo, com crustáceos. Se você botar o bicho ali, o corpo dele vai ficar no mesmo lugar. Então, para elasmon branquis, essa é uma dificuldade, porque dependendo do jeito que você coloca o corpo dele, ele pode ficar torto na foto, então aí eu não posso usar, mas se eu mudar só a direção, não tem problema. Entendi. Uma pergunta minha, na verdade. Com relação ao GPA que você explicou, você falou com relação à foto, né? Então, você tira a foto dos espécimes e faz, né, exatamente essa análise no programa. Por exemplo, se eu quisesse fazer um estudo em que eu quisesse ver diferenças entre, por exemplo, dentes de espécies dentro de um gênero X. E aí, quantas fotos eu preciso? Eu preciso ter várias fotos de uma mesma espécie, né, vários indivíduos de uma mesma espécie para conseguir comparar, ou só uma foto já é suficiente? Enfim. Então, aí entra uma briga, que existe diversas brigas dentro da morfometria geométrica, que a gente tem a escola norte-americana e a escola inglesa, e tem vários artigos brigando em relação ao N amostral. O que eles falam é que eu preciso ter um número 3 vezes o número de marcos. Por exemplo, se eu vou analisar, se eu tenho 10 marcos anatômicos, eu tenho que ter 30 bichos. Só que saiu um artigo em que as pessoas testaram isso. Eles pegaram 300 marcos anatômicos de, sei lá, não sei quantos bichos. Era bicho pra caramba. E eles foram reduzindo o número de bicho, reduzindo o número de marco anatômico, para ver até que ponto você tinha o mesmo resultado das análises. Então, varia em relação à tua pergunta. Ontogenia, quando você quer ver, precisa de muito bicho, em diversos estágios de vida. Quando você quer ver dimorfismo sexual, já não é tanto. Depende também do quão pronunciado é esse dimorfismo sexual. Entre populações, também não precisa de tanto bicho. A gente tem, para elasmo agora, é difícil, um número amostral alto, então vai de você justificar a sua, normalmente na metodologia e tudo mais, e, por exemplo, eu tô com um número amostral para uma espécie de 7, e eu tenho 18 marcos anatômicos. Vamos ver se vai passar, mas a gente já justifica muito bem, tendo essa base na literatura, que tem um artigo publicado, a gente consegue justificar. Mas quanto mais, melhor. E aí, se você vê que é muito pouco bicho, dá para tentar reduzir o número de marco anatômico para não ficar, não estourar tanto a análise, né? Mas dá para, assim, dependendo da raridade do bicho. Tem trabalho com elasmo que publicou com 3 bichos. Então, tudo vai da raridade da tua pergunta e do espécime, né? Entendi. Obrigada. E aí a próxima pergunta para você também, antes de complementar, caso o estudo queira diferenciar os sexos, tem que fazer os marcos para machos e fêmeas de uma forma distinta no software ou igual? Não, normalmente você precisa ter marcos homólogos, que são marcos que você vai colocar em estruturas homólogas que têm a mesma origem embrionária.
Então, se você quer ver, não tem como, por exemplo, eu ver diferenciação em relação a Clasper, porque só macho tem, né? Então, não tem como a gente colocar na fêmea. Mas, por exemplo, diferenciação na largura do disco, no tamanho total dos indivíduos, na região pélvica, a gente coloca, tem que ser exatamente na mesma estrutura, não no mesmo lugar, né? Porque o tamanho do bicho é diferente e tudo mais, mas tem que ser sempre na mesma estrutura. Então, é isso que é a dificuldade. Você tem que estar treinado para sempre colocar um marco anatômico na curvatura máxima do focinho, na curvatura máxima de alguma nadadeira ou em alguma inserção. Beleza, obrigada. E agora uma pergunta para todos vocês, que é da Mariana Martins. Ela perguntou: como vocês imaginam que esses métodos e abordagens podem auxiliar na inspeção e monitoramento de capturas de espécies ameaçadas? É viável aplicar esses métodos para fins de aplicação da lei? Então, quem quiser começar. Ótima pergunta, porque tem um trabalho publicado do pesquisador do grupo lá da UFRJ, do Marcelo Viana, que faz a associação com medidas morfométricas de nadadeira, associando com dados genéticos para identificar. E ele vem com... Ele checou, ele pegou as nadadeiras, fez todo um contexto de análise morfométrica, que, segundo a Renata, agora é fácil, né, gente? A gente sabe mais ou menos o que é, e eu achava super complexo. E ele confirmou com a genética. Então, as medidas das nadadeiras, dos tubarões batiam, e até das raias batiam com as informações genéticas. Então, dá. Eu não sei aí as outras, né, o que elas acham. Então, dando um spoiler, o guia de apresentação que eu apresentei terça, se não me engano, a gente fez boa parte da diferenciação morfológica utilizando a morfometria geométrica. Eu caí de paraquedas nos elasmobrânquios, né? Não de paraquedas, mas enfim, eu queria muito trabalhar com eles, toda aquela coisa. E trouxe a morfometria geométrica, não sabia se ia conseguir aplicar. E antes de eu descobrir as diferenças entre as rinópteras na cabeça delas, a morfometria geométrica pegou. Então, eu consigo diferenciar as rinópteras pela cabeça. Obviamente, eu tenho o olho treinado em relação à forma, mas as pseudobates eu consigo identificar elas, mesmo descaracterizadas, por exemplo, sem a cabeça, eu consigo identificar pelo formato das nadadeiras, com os resultados da morfometria. E também a gente vai estar em processo final de submissão de um trabalho agora, que foi apresentado também no IMASB, lá no Maranhão, da gente utilizando a morfometria geométrica para propor melhoria na legislação. Então, esse eu não vou dar spoiler, mas... enfim, já ele sai e aí dá para ter uma noção da aplicabilidade. Eu nunca achei que eu ia usar morfometria geométrica de uma forma tão direta para conservação, mas dá para fazer sim, teve uns resultados bem bacanas. Para tubarões já fica um pouquinho mais complicada a situação, mas ainda assim dá para aplicar. Bom, no meu caso, eu acho que não é muito aplicado, porque eu trabalho com animais, pode ser de coleção, né, ou já mortos, eu não coleto, não mais, né, já fiz isso por conta de trabalhar com nervo e tal, mas foi uma necessidade da época, mas agora não. Mas eu acho que como tem muita espécie com dados deficientes, que nem a Vanessa citou, eu acho que qualquer informação que você tenha sobre qualquer aspecto dela é super válido, então poderia sim contribuir, mas não diretamente, eu acho, ser mais uma robustez de dados, entendeu? Porque tem muita espécie que é óbvia para a gente, que a gente costuma ver, até em coleção da nossa universidade. Você olha lá, a gente não sabe praticamente nada dela. Eu fico até surpresa. Até paper, assim, de biologia básica, que é uma área também que é um pouco desmerecida, né? Mas, não tem nada, assim. Eu estou trabalhando agora com 40 espécies de tubarão. Então, muitas delas eu nem conhecia. Falar para vocês que é impossível, é muito bicho. E aí, quando eu procuro paper para entender um pouco sobre alimentação, coisas realmente assim que você acha que tem coisa publicada, né? Não tem nada assim. Então, eu acho que uma maneira que eu poderia contribuir é com qualquer informação morfológica, né? Mas eu acho que é mais ou menos isso. É isso aí. Bicho de coleção também tem seu valor, né? A gente consegue também transpor os dados e fazer bastante coisa a partir deles. E aí uma pergunta da Vanessa, a outra Vanessa Beth, para a Renata. A pergunta é a seguinte: você já viu o trabalho de morfogel com senso visual, com espécies de difícil captura, como tubarão-baleia? E outra dúvida é: para tubarões os pontos são com a vista lateral do bicho? Porque raia é a vista dorsal.
E como é que fica para os tubarões? Eu até no GPU que eu vi a palestra da Vanessa, eu fiquei doida para a gente tentar fazer morfogel desses sensos visuais. Para elasmobranquias, eu não vi nenhum trabalho ainda. Eu não lembro, mas se eu não me engano, a gente tem para baleias em relação à cauda delas, só que aí a dificuldade o bicho tem que estar aparecendo, digamos, de uma mesma visão, né? Como se ele estivesse sempre na mesma posição, porque senão ele vai pegar a variação da posição da estrutura. E essa é a dificuldade da gente trabalhar com tubarões, porque os marcos anatômicos das raias é vista dorsal ou vista ventral, então a gente acaba ficando fácil para a gente posicionar ela sempre na mesma posição. Agora, para tubarão, gente do céu, eu tentei fazer com a cauda do Rhizoprionodon, meu Deus, tá difícil, porque é muito difícil de manter na mesma posição, e não só na mesma posição, mas manter também ela esticadinha, no mesmo formato, então é um processo complicado, e a gente faz isso em campo, né, no meio do mercado de peixe, eu tô com meu banner milimetrado lá, tentando tirar foto dos bichos. E os trabalhos com esses ciliorrinos, por exemplo, e do tubarão, não, ciliorrinos, tem um ciliorrinos com esse tubarão cobra que eu mostrei ali, que é aquele último, com a vista lateral, só que são bichos fixados. E são bichos pequenos, né? Porque são os embriões. Para bicho grande, não sei como é que funcionaria. É tentar, porque assim, gente, igual eu falei, tem 20 trabalhos de morfogel com elasmobranquios, menos de 20, tem bastante coisa, dá para tentar fazer ainda. Uma coisa que eu ia perguntar para Renata é que você não precisa do bicho fresco, né? Tipo, coleção, você poderia ir porque tem um N muito grande, mas acho que a dificuldade é o jeito que o bicho é fixado, né? Que você falou que ele tem que estar super retinho, né? Não rola, né? Depende. Tem vários trabalhos, tem alguns trabalhos com elasmos que são bicho de museu e de raia. Eu fiquei, raia, né? Como é que... Porque levanta toda a nadadeira. Aí o que eles estavam fazendo é colocar imã. Botar uma placa embaixo e colocar os ímãs. É uma alternativa sensacional. Então, a estrutura pode estar até um pouco ruim de a gente conseguir deixar, mas se a gente conseguir deixar na mesma posição para peixes ósseos, eles prendem com alfinetes. Então, mas aí vai também do quanto o acervo do museu deixa, né? Então, assim, mas dá para fazer. E, tipo, esse dos embriões é com bicho de museu e eles estão fixados, só que eles trabalharam com a cabeça, né, a parte de baixo e a parte de cima até a primeira nadadeira. Então, talvez se deixar as nadadeiras de fora, não seja tão complicado assim. Mas as nadadeiras também dá resultado legal, né? Então, muito legal. Parabéns, viu? Não conhecia e achei animal. Obrigada. Outra coisa que a Flavinha comentou aqui no chat é que não só a questão da forma como os espécimes são preservados, mas também a desidratação natural, né? Então vai perdendo água e a forma vai ficando totalmente diferente de quando, né, o animal estava pré-coletado, enfim. Mari, você quer estar por aí, quer falar? Não, eu ia perguntar uma coisa para a Renata, mas ela já respondeu. Eu ia perguntar se não dava para usar com alfinete, porque eu lembro que no meu mestrado, quando eu estava trabalhando com as bentobates, elas eram todas fixadas já, né? E aí, para eu tirar as fotos delas, claro, era foto só para mim, para o meu controle. Eu usava alfinete, porque ela era toda torta, né? A bentobates é toda mole. E aí eu queria saber se dava para usar com um alfinete, mas ela já respondeu, show de bola, então. Obrigada, viu? Então tá bom, guria. Então, seguindo aqui as perguntas, para Vanessa agora essa. Essa análise de transcriptoma, então, também pode ajudar a verificar como os indivíduos se comportam em meio a alterações de seu habitat, tipo fatores relacionados à poluição? Já foi feito algo parecido com outras espécies de peixes, mas você sempre tem que ter algo comparando, né? Então, você teria que ter uma população em um ambiente que tem maior degradação do hábitat, derramamento de óleo, alguma coisa, por exemplo, em portos, né, região de portos, geralmente é um ambiente mais degradado, com um ambiente, teoricamente, como Fernando de Noronha, né, de preservação. Então, dá, e aí você precisa só ter esse comparativo para você poder rastrear e entender a plasticidade do que os bichos que vivem em um ambiente mais poluído têm, que o outro não tem. E aí você faz esse comparativo através da expressão. Bem bacana.
Legal. E agora, uma pergunta para todas vocês, que a Flavinha fez, como vocês estão lidando com essa transição de metodologias, tecnologias? Ao mesmo tempo que já estão confortáveis com uma técnica, precisam aprender as novas para seguir outras pesquisas. Como é isso nas áreas de vocês? Bom, eu me sinto super confortável, gente, porque eu adoro aprender coisa nova. Eu já fiquei doida com as coisas da Renata. Eu adoro coisa nova. E a gente aqui é muito ligado em tecnologia, porque genética avança muito rápido. Então, a gente não abandona o tradicional, a gente fica ali no tradicional e vai andando junto. E a gente sempre volta, a gente sempre compara. Então, aqui é bem-vindo. É porque é genética, eu acho, né? Porque evolui muito rápido. Eu não sei das demais, né? Eu entrei de cara da Morfogel e a metade das análises que eu faço hoje, quando eu aprendi, não existiam. Então, todo mês é um artigo diferente saindo, é um e-mail novo que a gente recebe. Só que eu sou a doida da morfologia, então, assim, na hora vaga, eu começo a assistir o curso do pessoal, conversar com o pessoal, mas é um processo triste, porque às vezes eu olho para trás nos artigos que a gente já publicou, e eu falo, meu Deus, a gente podia ter feito muito mais coisa, com o mesmo conjunto de dados, era só um cliquezinho a mais ali, ou rodar um scriptzinho novo ali no R, alguma coisinha. Então, essa parte me deixa um tanto triste, e às vezes você está no processo final do trabalho, fez um monte de coisa, aí sai um artigo novo, tem que voltar e correr tudo de novo, mas é bom porque ao mesmo tempo vai aprimorando cada vez mais, mas também antes ficava mais enferrujado, do tipo, eu acredito que se no começo, por exemplo, o que eu aprendi no doutorado fez com que eu conseguisse aplicar para elasmobranquios, que é o tirar foto de distâncias diferentes. No meu mestrado não era possível a gente tirar esse efeito, né? Então eu tinha que tirar foto exatamente na mesma posição dos indivíduos. Agora, para elasmo eu consigo, aprendi, saiu uma técnica nova, então dá para aplicar. Então também tem essa parte boa. Eu acho que no meu caso, por exemplo, eu vim na USP, quando eu fiz o mestrado, eu tinha, nossa, lá, quem conhece, é uma cidade universitária mesmo, e eu lembro que no mestrado eu trabalhava em 4 departamentos, assim, CB, IB, a veterinária, putz, eu ia para vários lugares, vários laboratórios e várias técnicas. Agora que eu estou na Unesp, eu estou lá no campus do litoral, eu não tenho acesso a tantas coisas, então isso dificulta muito. Então, o meu grande lance é que eu tenho parcerias com outras universidades. Então, eu tenho que me deslocar muito para fazer essas análises. E o CT também foi sem querer, assim, deu certo, deu para fazer. E tudo que é novo é difícil, né? A gente sofre, e morfologia tem muito programa, muito software, e tem que ter um computador bom para rodar. Esse do CT, quem mexe sabe. O meu é um computador bom, mas eu não consigo rodar abrir o software e botar 2.000 imagens para me gerar uma só. Então, eu tive que usar outros computadores, Atibaia, São Paulo fora, sabe? Então, mas é normal, eu acho que faz parte. E eu utilizo quase todas as que eu citei hoje, assim. Muitas eu não uso mais porque depende da necessidade. E nesse caso, por exemplo, imunofluorescência que eu fiz no mestrado, eu falei que eu ia falar, mas eu esqueci. Ela é muito cara, porque você usa anticorpos. E é tipo assim, coisa de milhares de dólares, assim. E outra, para peixe, no caso, peixe ósseo ou elasmobrânquio, não tem marcador específico, geralmente é mamífero. Então, é cabra, cavalo, não sei o quê, de tudo, assim. Então, você tem que testar. E para testar, você vai gastar. Então, você tem que achar um parceiro que esteja a fim de gastar, entendeu? De testar. Mas é complicado. Tudo depende da tua pergunta, da tua proposta. Então, mas faz parte. Eu acho que é super legal. Eu adoro também aprender coisas novas, mas o problema é o que você tem ao seu dispor na tua universidade. Isso faz toda a diferença. Assim. Exatamente. Acho que a gente, enquanto cientista, pesquisadora, a gente gosta de aprender, né? A gente não está aqui senão para isso, né? Para ter curiosidade e ir atrás. Mas achei legal também que tanto a Vanessa quanto a Aline falaram sobre uma coisa bem legal, que é essa questão de ter as coisas mais recentes aparecendo, mas que a gente nunca pode abandonar aquelas coisas que sempre dão certo, né? De secção dá certo. E a gente vai continuar fazendo. Citogenética dá certo e a gente vai continuar fazendo. Então, as técnicas vão surgindo, mas o que, né, tipo, não mexe no time que está ganhando, né, no que dá um resultado, e a gente vai continuar tendo boas, né, perguntas ou respostas a partir daquilo ali.
E aí uma pergunta aqui para Vanessa, que é da Thaís Martins, ela perguntou que se nos seus estudos com dados moleculares, você já observou a presença de heteroplasmia em arraias. Não, mas eu acho... Bom, isso já é confirmado em alguns grupos de peixes, né? Mas eu acho que eu investiguei muito pouco com marcadores mitocondriais. Por quê? Eles não estavam amplificando muito bem, não estavam sequenciando muito bem, pouca diversidade genética, poucos indivíduos, né? Quando você tenta identificar a diversidade genética, muitas vezes você precisa do DNA amostral elevado, eu já pulei para os microsatélites. Então, talvez tenha, e eu não observei. Aquela coisa, né? Quanto mais a gente olha, mais depois a gente vai, né, descobrindo. Talvez tenha. Saberemos mais para frente quando você publicar alguma coisa sobre, ou quando os outros grupos vários do Brasil também acharem alguma coisa e a gente talvez publicar lá no LASBR, e é isso aí. E continuando, a gente tem uma pergunta aqui da Bianca falando sobre, acho que uma coisa bem parecida com o que a Flavinha perguntou, ela perguntou como vocês veem as áreas de vocês integradas com outras linhas de pesquisa. Então, por exemplo, a Renata ela trabalha com morfogel, morfologia e físio também. Então, como é que vocês fazem ou veem essa integração? Tipo, com quais áreas vocês acham que é possível fazer um bem bolado e integrar e colaborar? Olha, para mim ainda eu descubro a cada momento como é que dá para integrar as coisas. Até a minha tese ela começou com uma proposta que eu não conseguia entender como que ia conversar todos os capítulos, e hoje, para mim, a conversa faz todo sentido, a morfofisiologia que a gente acaba trabalhando. Tanto que as minhas duas orientadoras são de fisiologia, né? E é um desafio tanto para elas quanto para mim a gente conseguir integrar isso com a conservação das espécies, mas a gente acaba vendo padrões que a gente não via, a gente descobre possíveis morfotipos esquisitos que a gente acaba descobrindo por aí, e aí a gente precisa de outra área para conversar, para ajudar. São várias coisas que, digamos assim, para mim, a morfometria linear e a morfometria geométrica, elas podem acender luzes na minha cabeça, e aí eu procuro ajuda de outros profissionais para conseguir ajudar a resolver isso. Então, é uma integração, digamos assim, é a hora que bate certeiro e vê, mas é aquela questão de estar com a mente aberta para sempre estar disposto a trabalhar com mais pessoas e também não ficar sempre de cabeça fechada, igual as meninas falaram, não é porque um é mais atual, ou enfim, que a gente vai abandonar o resto, né? Sempre tentar integrar tudo. Bom, por exemplo, acho que no meu laboratório é que agora a gente tem menos pessoas e tal, mas teve uma época que tinha lá é uma linha de pesquisa geral, assim, não tem uma linha de pesquisa, né? É um laboratório que, sabe, tem aquela área focada e tal. Então, tinha uma época que tinha a Luísa trabalhando lá, e ela trabalhava com alimentação, e aí eu lembro que a gente conversando, a gente falou, vamos fazer microscopia das bocas e tudo mais, totalmente, né, Mari? É uma forma de integrar, porque eu acho que a microscopia, ela complementa muita coisa também, se você quiser focar nela, você consegue, mas você consegue complementar. Tipo, estudo de taxonomia, você faz, que nem a Carlinha fez vários, a Flávia também, você tem que descrever dentículo dérmico. Claro que você consegue fazer ele na lupa, mas se você fizer a nível varredura, você consegue ter uma diferenciação. Assim como o dimorfismo. Tem trabalho de comportamento também, de alimentação, acho que é Silorinus canicula, acho que é um dos únicos trabalhos sobre isso, que é difícil, né, você fazer um tubarão, filmar ele e ter ele em cativeiro e tudo mais. Mas era ele se alimentando e usando, era como os dentículos da cauda ajudavam a ancorar os alimentos. Eles fizeram toda uma análise microscópica sobre isso. Então, entendeu? Então, é uma integração de várias áreas, mas eu acho super importante também, e eu tô super aberta, galera, podem chegar aí, que a gente adora. Só vou complementar o que as duas falaram, que eu acho que é a mesma linha de raciocínio. E o meu maior exemplo é que assim que eu tenho um dado genético, gente, eu corro para o pesquisador que trabalha com a espécie de outra área. Eu não corro atrás de geneticista, eu vou atrás do Viana, eu vou atrás da professora Patrícia Chaves. Gente, quantas vezes no sábado eu tô aqui,
mandando mensagem para a Patrícia. Patrícia, a gente está encontrando isso, e aí? Por quê? É outra área, é outra visão. E é isso que a gente está fazendo aqui, é essa discussão que faz o dado sair. Então, eu acho que é o que a gente está mostrando nessa mesa redonda. A genética não trabalha sozinha, a morfologia não trabalha sozinha. As análises dentículo-dérmicas estão associadas com outras análises, né? Então, quando a gente gera um resultado, tanto é que todos os nossos colaboradores, né, a professora Rosângela Lessa está aqui, a Patrícia Chaves, a Bianca, que já trabalhou com a gente, a Poliana, que está aqui, o professor Marcelo Viana, que eu citei várias vezes, não são geneticistas, mas eles têm um conhecimento de outras áreas a respeito da espécie que a gente está investigando. E aí a gente dá um match, que acho que é a palavra que a Renata estava procurando, né? Quando dá um match, a biologia da espécie está batendo com os dados da genética, né? Muito bom, gente. Acho que só essa pergunta e a resposta de vocês meio que complementaram, ou pelo menos ilustraram o que a gente queria para essa mesa, que era justamente com o título da mesa, né, provocar vocês a todo mundo discutir, mas tirar um pouco desse dilema versus o que eu tenho que preferir uma coisa em relação a outra, ou algo é melhor do que o outro, o novo é sempre melhor do que o velho, né? Tipo, a gente tem sempre, já teve algum tempo essa discussão em relação a porque genética vai resolver muito mais coisa, a morfologia está no passado. Não está no passado, está tudo sendo sempre presente e sempre muito importante para a gente poder ter novas conversas, né, e tal, e até porque passou do tempo de ser historiador natural, né, passou do tempo em que todo mundo, né, uma pessoa sabia de tudo, não sabia de tudo, né, era só aqueles catálogos imensos, que era tudo muito amplo, mas nada muito específico, então a gente tem que realmente colaborar, e estou aqui enrolando para ver se tem mais perguntas, eu acho que as pessoas estão só aqui elogiando bastante no chat, falando que vocês são incríveis e que realmente cumpriram com excelência o que a gente tinha proposto para essa mesa. E acho que se ninguém tiver mais perguntas, talvez a gente possa encerrar, mas eu gostaria de encerrar com cada uma de vocês complementando alguma coisa, né, finalizando com algum recado final que vocês queiram dar. Pode fazer propaganda, o que vocês quiserem, mas só para a gente fechar a mesa e aí a gente fazer o nosso intervalinho. Então, com vocês, gente. Mais uma vez, obrigada e finalizem do jeito que vocês quiserem. Deixem um recado de vocês. Gente, queria agradecer o convite aqui, eu achei sensacional, não conhecia a Renata, é um prazer conhecer você, conhecer o seu trabalho. A Vanessa, já tomei muita breja com ela já, quem sabe no que vem a gente não toma todo mundo junto. E obrigada pelo convite, de verdade, estou muito feliz, muito honrada de estar aqui hoje conversando ao lado de vocês e com todo mundo que está aí assistindo a gente, muito obrigada pela paciência, por ficar aqui com a gente até o final, viu? É um prazer enorme. Só para complementar, agradecer também, uma honra estar aqui falando para vocês, com pessoas maravilhosas, com linhas de pesquisa que são bacanas, são legais. Quase fui para genética no começo da minha graduação, mas acabei caindo na morfologia, e acho que a única coisa que eu digo para todo mundo que está aqui é continuem trabalhando com o que vocês gostam, não se envergonhem, não tenham medo de perguntar e bola para frente, que tá todo mundo aí para se ajudar, tá bom? Obrigada pelo convite mais uma vez, gente. Quem quiser colaborar, né? Estou de olho já em algumas coisas que a Renata falou, me despertou várias dúvidas, várias curiosidades, e é isso. Obrigada, gente, obrigada pelas perguntas. Aline, a gente vai tomar cerveja sim. E o prazer em conhecê-la, Renata. Prazer, gente. Vamos todos tomar cerveja num momento muito próximo, espero, né? Todo mundo vacinado, todo mundo bem, no EBI, na SBEL, onde for, a gente vai tomar uma breja, enfim. Então, obrigada, gente, mais uma vez pela presença. Foi ótimo ter vocês aqui. Também prazer para a Renata e Vanessa, que eu não conheço pessoalmente, né? Só virtualmente, assim como várias pessoas dessa pandemia, mas em breve a gente vai, né, dar um jeito nisso. Então, a gente encerra agora as apresentações, né, na verdade, a mesa redonda, e às 7h10, ou seja, 10 minutinhos para a gente descansar, levantar a bunda da cadeira, dar uma volta. 7h10 a gente volta com as apresentações orais de hoje. Bom, gente, obrigada e até daqui a pouco. Tchau, tchau.